Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou o Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 5 de julho. Dia de Copa do Brasil, os últimos 3 jogos da Copa do Brasil das quartas de final e um jogo da Série B isolado nessa quarta-feira. Eu tô gravando aqui na tarde da terça-feira, então ainda não aconteceu o jogo entre Bahia e Grêmio, o primeiro jogo das quartas de final. E nessa quarta-feira a gente vai ter o complemento dos primeiros jogos. Às 19h30, São Paulo e Palmeiras. Eu vejo o São Paulo, se pegar os últimos jogos do São Paulo, um pouco melhor que o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras vem de toda hora batendo na Copa do Brasil ali, conquistando vagas, títulos. É um time que está mais preparado com o final, né, com o Abel Ferreira. O São Paulo vem toda hora nessa mudança de técnico, tem essa obsessão pela Copa do Brasil que ainda não conquistou. E tem agora o Dorival, depois de uma excelente passagem pelo Flamengo, né, conquistando a Libertadores e a Copa do Brasil. O São Paulo um pouco mais preparado para esse jogo contra o Palmeiras do que os outros jogos, mas eu vejo o Palmeiras ainda com um leve favoritismo, ainda mais porque vai decidir o jogo no Allianz, tá? Pegar os últimos jogos do São Paulo, tem a vitória contra o Fluminense, a vitória contra o Tigre na Sul-Americana, a derrota para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, não gol nem relâmpago, e a vitória de virada para cima do Atlético Paranaense. Aqui até teve a derrota para o Palmeiras dentro de casa no Campeonato Brasileiro, um jogo que São Paulo falhou ali, né? Deu mole para o Palmeiras. Os últimos jogos do Palmeiras não são bons jogos. Empatou com o Atlético Paranaense 2-2, depois de estar vencendo por 2-0, a torcida do Palmeiras reclama ali pela falta de critério da arbitragem, em cartões vermelhos, em pênalti. Depois ganhou bem o Bolívar 4-0, mas ali era meio que óbvio, né, que conseguiria uma vitória tranquila. Perdeu em casa para o Botafogo 1-0. Perdeu para o Bahia fora 1-0. Aí depois vinha de 3 boas sequências também, tá? Para um primeiro jogo, o que eu imagino, tá? Que o Palmeiras vai tentar, ao máximo, tentar segurar o São Paulo e tentar decidir levar para casa um resultado que não deixe ele muito longe da conquista da vaga, né? Se eu não me engano, teve um São Paulo e Palmeiras. Foi o Rogério, né? Final do estadual. O São Paulo meteu 2-0 contra o Palmeiras em casa, no Morumbi. Se não me engano, foi 2 ou 3 e o Palmeiras ganhou de 4. Foi alguma coisa assim. O Palmeiras se fechou, jogou mal o primeiro jogo da final, né? Se eu não me engano, foi isso, tá? Se eu não me engano, foi isso. E depois o Palmeiras dominou o São Paulo. Tá? Acredito que o Palmeiras vai jogar dessa forma, porque o Palmeiras vinha mais fechado, vinha para se defender. Não acredito que o São Paulo fazendo 1-0, o Palmeiras vai dar a louca e vai para cima. Então, para esse primeiro jogo, eu prefiro, tá? Não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas eu prefiro enxergar um Palmeiras mais recuado, o São Paulo falhando menos, para poder buscar alguma coisa em lei ao Palmeiras. O São Paulo com empate, tá bom? Não acredito num jogo de bastante gols. Deixa eu ver quanto é que tá o 3,5. Ó, dá pra gente montar uma duplinha boa, tá? 3,5 em 22. Tá? Se tiver 3 gols na partida, a gente ganha o menos 3,5. Se tiver 4 gols, a gente perde. Eu prefiro pegar para uma aposta Panther, para fazer uma duplinha aqui com vocês, esse 3,5. Mas no ao vivo, eu prefiro trabalhar esse Lei Palmeiras, tá? Vou marcar aqui o Lei Palmeiras. Para isso, eu preciso de um São Paulo dominando o Palmeiras, um São Paulo com pouquíssimo erro, tá? Defensivo, de recomposição. Lembrando que o São Paulo contra o Palmeiras falhou. São Paulo tomou o primeiro gol do Atlético Paranaense falhando. O Atlético teve até umas outras chances para aumentar a vantagem e abrir o placar antes do 1-0 gol do Vitor Roque, tá? O São Paulo tem que estar num jogo quase que perfeito para se dar bem contra o Palmeiras no Morumbi, tá? Então, primeiro jogo é esse. Às 9h30, América Mineiro e Corinthians. O América vem de um bom resultado contra o Atlético Mineiro, né? Um 2-2, estava perdendo de 2-0. E o Corinthians vem de um jogo muito, mas muito fraco contra o Bragantino. Foi 1-0, Bragantino, mas podia ter sido mais. O Corinthians não levou nenhum perigo. Tinha perdido para o Atlético Paranaense 1-0, veio de uma vitória contra o Santos. E o time reserva, né? O time de garotada ali contra o Liverpool. Para esse primeiro jogo, eu imagino o mesmo cenário que o do Palmeiras, do que São Paulo e Palmeiras. Um Corinthians fechado. A gente teve recente o jogo, foi 2-0 América Mineiro, não foi? Foi. 2-0 América Mineiro. Dos últimos 2 jogos lá em Minas,
vitória do América Mineiro 1x0 e 2x0. Com isso, ó, 1x0 o América Mineiro em casa, perdeu para o Corinthians 1x0 em 2021. Depois tiveram 2 empates na Neoquímica Arena. O América 1x0 e o América 2x0. Para uma duplinha com menos 3,5 de São Paulo e Palmeiras. Cara, esse menos 3,5 do Corinthians aqui é bom. Ah, mas não vai bater 1,50, né? Aqui tá 1,22. Não vai bater. Então pega o under menos 3. Se sair 3 gols, aposta retornada. Se sair 4, a gente perde. Se sair menos que 3, né? 2 no máximo ali, a gente ganha. Acho que vale a pena pegar o under 3.0 ali no asiático nos 2 jogos, tá? Aqui é a mesma coisa do cenário. Vamos ver como é que vem o Corinthians. Se o Corinthians vier se defendendo, dá para trabalhar esse lei Corinthians aqui a 3,40, tá? Mas eu preciso do América Mineiro bem na partida. Bem na partida, como se fosse o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. América Mineiro em casa não, os últimos jogos do América Mineiro, ele vem tomando gol quase todo jogo. Ó, tomou 2 do Atlético Mineiro, tomou do Peñarol, tomou 2 do Inter, tomou 3 do Grêmio, 2 do CAP, só não tomou contra o Milionários, ganhou do Corinthians sem tomar gol, tomou 3 do Inter na classificação aqui, né, na Copa do Brasil nos pênaltis, tomou 2 do Botafogo e tomou 3 do Defensa. Então é um time que toma bastante gol. Mesmo o Corinthians não estando numa fase de fazer muitos gols, é difícil confiar na defesa do América Mineiro. Então pode ser que o intervalo curto para você pegar esse lei Corinthians seja menor do que se imaginar, tá? Para isso tem que estar um América Mineiro não dando chance do Corinthians. O Corinthians não saindo para o contra-ataque, o Corinthians não recuperando uma segunda bola para fazer com que essa cotação aqui aumente. Tá bom? E para finalizar a Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense de novo, né? De novo. Eu acho que Flamengo e Atlético Paranaense pegam em Copa do Brasil, cara, 2019, 2020, não, 19. O Jesus foi eliminado em casa. Jesus chega, né, no Flamengo e ele é eliminado para o Atlético Paranaense nos pênaltis. Santos pegando pênalti, olha. Que saudade, né? Santos pegar pênalti. Aí depois o Flamengo passa em 2020, é eliminado em 21, passa em 22 e joga agora em 2023. O Flamengo melhorou demais com o Sampaoli, né? Tirando o jogo contra o Bragantino, que tomou de 4, mas o Flamengo vem melhorando, recuperação de segunda bola, marcação, pressão, chutes a gol, cedendo menos chance para o adversário, tá? Acredito que o Atlético vai vir muito fechado para jogar nos contra-ataques contra o Flamengo. Vocês sabem, né, que eu gosto de trabalhar essa correção de preço do Flamengo, porque eu conseguia entender, sem o Sampaoli, que o Flamengo não era o time que pressionava do começo da partida. Isso fazia com que a odd do Flamengo desse uma corrigida. Só que com o Sampaoli não. O Flamengo vem fazendo gol no começo dos jogos, vem pressionando, essa odd vem sendo sempre estabilizada. Então, para esse jogo aqui, eu prefiro trabalhar o back Flamengo. E esse jogo, eu gostaria de olhar para o mercado de gols, caso o Flamengo não esteja em vantagem. Ou, caso o Flamengo esteja em vantagem e o Flamengo levar 1x0 para a Arena da Baixada, é um resultado perigoso. O Flamengo não vai muito bem quando joga na Arena da Baixada, tá? O Flamengo tem que fazer aqui um pouco mais de saldo. Então, se o Flamengo estiver ganhando o jogo de 1x0, estiver na frente, estiver conseguindo contra-atacar, o Atlético Paranaense ou muito defensivo ou conseguindo sair para o contra-ataque, dá para ficar de olho no limite, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, tá bom? A princípio, eu quero tentar pegar um back Flamengo no primeiro tempo. Não sei se vai dar padrão, mas se der o padrão, eu prefiro olhar para o back Flamengo no primeiro tempo e prefiro olhar para o limite no segundo tempo. Fechou? E para matar aqui a Série B, CRB Sport. CRB 13º, o Sport líder. Bom time do Sport, né? Bonito ver o Sport jogar. CRB dentro de casa, 2 vitórias em 7 jogos, perdeu 2 jogos, empatou 3, fez 8 gols e tomou 9, não é um bom aproveitamento. E o Sport fora tem 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, fez 5 gols e tomou 5. Então o jogo aqui, cara de under, né? Eu gostaria de tentar trabalhar aqui o lay ao CRB, tá? Lembrando, jogo 7 horas, São Paulo 7h30, dá para fazer os 2 jogos de boa, e os outros 2 jogos 9h30 também dá para fazer tranquilo. Beleza? Montada aqui então nossa estratégia. Quem não é inscrito no canal, gostou do vídeo, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer, curta o vídeo, ativa o sininho para ficar por dentro de quando o vídeo vai subir. Tá? Compartilha com os amigos também, que ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, amanhã está de volta. Abraço!